Olá, eu sou o professor Félix, líder do Clube TED Educacional do Colégio Dom Pedro, aqui da cidade de Americana, e nós, desde março, estamos trabalhando com as oficinas do TED Educacional com alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio. E agora, fique com os resultados dos alunos e as ideias que merecem ser espalhadas. Olá. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus, eu sou do 3º B e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre Mindset, Psicologia do Sucesso. Provavelmente esse é um tema que todos vocês já ouviram, mas talvez muitos de vocês ainda não se aprofundaram sobre. E é sobre isso que eu vim falar. Quando a gente fala sobre Mindset, sobre o que a gente está falando? A gente está falando sobre configuração mental. Eu sempre falo que é a primeira resposta que o seu cérebro tem quando acontece alguma coisa. Então, qual a sua primeira reação sem passar por nenhum tipo de filtro do seu consciente? Basicamente, o mindset é o seu subconsciente nu e cru, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de modelação. O mindset nós temos dois tipos, que a gente chama de níveis de mindset. Em primeiro lugar, está representado aqui como uma árvorezinha, o mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? É o mindset menos popular que a gente tem por aí. É o fora da casinha, é o fora do padrão. Quando a gente fala sobre mindset de crescimento, a gente está falando sobre pessoas que não colocam barreiras na hora de crescer. Como, por exemplo, pessoas que sempre estão buscando coisas novas para buscar novas soluções e buscar novos projetos. Já o mindset fixo é o mais conhecido entre nós, que é aquela pessoa que ela vive dentro de um padrão, dentro de um sistema, onde ela é limitada àquilo, ela não ousa pensar fora desse sistema, e automaticamente ela é uma pessoa que se torna mais um robozinho da sociedade. A gente tem algumas técnicas para identificar mindset. Isso pode requerer tempo, esforços e autoconhecimento. Quando a gente fala sobre identificar o seu próprio mindset, é sobre autoanálise, é olhar para dentro de si mesmo. E quando a gente para analisar qual mindset que nós vivemos, nós precisamos analisar sobre as nossas ações. Por exemplo, o mindset de crescimento, ele fala sobre ações que geram novas ideias e novas soluções para coisas cotidianas. Então, quando você entra num padrão de vida, um jeito novo de viver e de continuar o seu cotidiano, a partir de novas ideias de coisas que podem ajudar o seu meio onde você vive o mindset de crescimento. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mindset da inércia. Esse é um terceiro tipo de mindset inventado por mim, para poder explicar para vocês alguns malefícios de coisas como procrastinação, por exemplo. Existem 7 fatores, eu vou listar esses 7 fatores que são prejudiciais ao nosso desenvolvimento de um mindset para a nossa produtividade. O primeiro sabotador se chama perca de identidade. Todos nós aqui temos uma impressão digital no nosso dedo e ela é única. E a partir do momento que a gente renuncia à nossa própria identidade, quem somos, por que somos e qual a nossa essência, a gente acaba perdendo o foco em várias áreas da nossa vida. A nossa identidade é algo muito importante, nós não podemos renunciar àquilo que nós somos de verdade. O segundo sabotador que eu chamei é a falta de planejamentos. Quando a gente tem uma ideia, a gente tem um insight, mas a gente não se planeja para praticar aquilo, ou para colocar aquilo para funcionar, a gente cai em um dos sabotadores. O terceiro é a consequência desses dois aqui, o eterno talvez. É basicamente uma pirâmide, se você não tem a base, você não vai subir. E o eterno talvez cai em pontos como, por exemplo, talvez eu consiga fazer isso, talvez eu faça, talvez eu não faça. Geralmente as pessoas continuam nesses talvez e elas não saiam desses talvez. Isso é uma coisa prejudicial porque te impede de crescer.
Mas Matheus, pode ser que eu faça a ideia errado. Pois é, mas vamos tentar fazer alguma coisa pelo menos. Quando a gente tem esses 3 pontos e a gente junta eles, a gente cai no 4º ponto chamado incoerência mental. Geralmente pessoas que estão presas no eterno talvez falam mais do que fazem. São pessoas que o que elas falam sempre vai estar em incoerência mental com aquilo que elas pensam. Então, geralmente são pessoas que falam muito e produzem pouco. Por isso que eu sempre falo, é mais interessante que você fale pouco, que você se esconda um pouquinho, mas que você produza mais do que você fale. O 5º ponto fala sobre baixa performance, que também é uma consequência dos 4 anteriores. A baixa performance ela é resultado de incoerência mental e falta de planejamentos. Baixa performance é nada mais, nada menos do que você querer fazer 80% e só fazer 30%. É o baixo desempenho. Em 6º lugar, a falta de estrutura. Geralmente, quando você está preso em pontos como o eterno talvez, você nem se preocupa em montar uma estrutura para planejar a sua ideia, ou planejar aquilo que você tem como foco. Automaticamente, você cai num quase. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho mais para vocês. Existem pessoas que elas estão muito focadas no quase. Por exemplo, eu quase cheguei lá, eu quase fiz, eu quase terminei. E elas se contentam com esse quase ponto final em determinadas ideias e projetos na vida delas, e aí elas não avançam um nível a mais. Se você hoje é uma pessoa que está parada nesse quase, eu te convido a abrir um pouco a sua mente e resolver colocar o quase para rodar. Tirar esse quase da sua vida e resolver tentar chegar até o final de alguma ideia. Quero falar um pouco para vocês sobre indicadores de sucesso. Quando você coloca um mindset Quando você coloca um mindset de crescimento para rodar, você tem indicadores de sucesso, que começam, por exemplo, com um insight criativo, uma ideia que ela pode ser estudada e moldada. A pesquisa, que serve sobre uma aglomeração de ideias menores e conhecimentos para agregarem o seu insight criativo. A assimilação de todo esse conteúdo que você pesquisou e você pensou. As chaves do crescimento, que eu considero como esses 3 pontos. As relações, network, que é uma coisa muito interessante. Os meus amigos mais próximos sabem que eu sou uma pessoa que eu vivo de network, tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu sempre estou comunicando a alguém que pode me ajudar sobre isso. Então, o network ele é uma coisa que abre portas, as relações elas abrem portas e é muito interessante para isso. E também faz parte do mindset de crescimento, porque quando você resolve abrir o seu círculo de amizades para pessoas que podem te ajudar de verdade, você alavanca ideias. E que pode gerar numa consequência monetária, por exemplo. Hoje eu trabalho, e o meu trabalho de hoje é resultado de um indicador de sucesso, de todo esse esqueleto que um dia eu pensei. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o quanto pode valer o seu futuro. Isso daqui pega todo mundo e me pegou também, mas tem uma hora que a gente precisa tomar um pouquinho de vergonha na cara e seguir a vida como ela deve ser seguida, né? Aqui eu tratei como se fosse um orçamento. Às vezes a gente vai precisar renunciar momento com amigos para a gente poder agregar oportunidades, por exemplo. Ou às vezes também a gente vai precisar renunciar uma tarde na cama para que a gente possa sentar e iniciar um projeto. Ou às vezes também a gente vai ter oportunidades perdidas, no caso aqui, pelo nosso sucesso. Quais são os próximos passos? Depois de todo esse conteúdo que você recebeu aqui, você pode estar pensando, tá bom, Matheus, mas e agora? O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer para eu poder chegar em algum lugar? Eu te convido a pesquisar e conhecer mais sobre o mindset de crescimento. Você que está aí num momento de inércia, onde você não produz e se sente perdido sobre o norte, eu te convido a entrar nesse mundo para que você possa entender mais sobre o quão poderoso é o trabalho do seu cérebro em seu favor. Essa foi a minha palestra, muito obrigado.